Galera, vamos para um vídeo sobre imperialismo, neocolonialismo, origens do imperialismo. Eu vou usar aqui um conceito de Eric Hobsbawm, grande historiador britânico, que é bastante lido na universidade. Ele tem uma série de livros, né, que são as eras, e aqui na Era dos Impérios ele conceitua o imperialismo como um momento onde as potências industriais europeias elas vão buscar novos mercados, certo? Devido a suas disputas dentro do mercado europeu e o protecionismo, ou seja, um país se protegia da interferência do outro no seu mercado, faz com que essas potências busquem novos mercados em outros territórios como a África e a Ásia. Muitas vezes esses mercados não necessariamente vão ser Eldorados, como eles chamam, não vão ser pegando esse novo território eu já vou resolver todos os meus problemas, mas às vezes uma base para entrar naquela região. Então, essa é a grande questão aqui do imperialismo, é o envolvimento dele com o capitalismo industrial e suas disputas de novos mercados. E aí nós temos um cenário. O cenário do imperialismo é o cenário que a gente já vinha estudando. A formação de Estados-nações europeus no século XIX, a independência das Américas, que faz com que essas potências coloniais agora percam território e vão buscar novos territórios, principalmente no período da industrialização, e a segunda revolução industrial, porque a segunda revolução industrial não basta agora eu vender um produto, eu vendo a própria industrialização, um momento da revolução industrial muito mais globalizado. Então nós temos um capitalismo industrial e financeiro que se instalava e nós temos aí a briga por monopólios imperialistas, busca de matérias-primas, né? Tentar encontrar essas matérias-primas e ter um monopólio sobre ela, minérios, produtos agrícolas, né? O caso da borracha, do algodão são exemplos clássicos dessa situação. O algodão para a indústria têxtil, a borracha para toda a industrialização, mas a gente sabe que também é uma matéria-prima para os pneus. O caso da Inglaterra tentando dominar o comércio do chá chinês, por exemplo, mas também busca novos mercados consumidores. Os novos mercados consumidores não é só questão de pessoas comprarem os produtos dessas potências industriais, mas também dos novos territórios, né? Então, por exemplo, as ferrovias. As ferrovias vão ser mecanismos onde essas potências industriais vão vender seu produto, que é a própria locomotiva, que é a própria estrada de ferro, ainda que não venda o desenvolvimento. Nós temos aí um grande grupo de pessoas que passaram do êxodo rural, né, a viver nos centros urbanos, desempregadas, fazendo uma massa de pessoas em crise social profunda, que a gente já sabe como estava na Inglaterra, por exemplo, e esse grupo de pessoas pode ser usado como excedente demográfico nesse imperialismo. Vão ser aqueles trabalhadores intermediários nas construções ferrovias, fiscais, vão ser pessoas que vão fazer parte do empreendimento colonial. Nós temos também aí o surgimento de novas potências imperialistas e industriais, que é o caso da Alemanha, né? Eu vou destacar aqui a Alemanha porque a Alemanha, com a Prússia, já era uma potência industrial que vai disputar com a Inglaterra, principalmente a partir de sua unificação em 1871. Na imagem aí do lado, a gente destaca a principal potência imperialista. Não tem como falar de imperialismo sem citar a Inglaterra. Na charge, uma charge espanhola, faz uma sátira do papel da Inglaterra nesse imperialismo. Aparece aí uma provável representação do primeiro-ministro inglês tentando tomar o território com um canhão, território da África, né, como se tivesse tomado o território, e em comparação, né, aqui está se fazendo com os jesuítas. Embaixo, o homem que está representado seria um jesuíta, ou seja, está fazendo aquele paralelo entre a ação dos jesuítas durante a colonização, né, de tomar as pessoas pela fé, né, vamos dizer assim, dominar as pessoas a partir da cultura e da fé, com o domínio agora militar do imperialismo britânico. Continuando nesse cenário, a gente precisa entender que esse contexto do imperialismo não é só uma questão de investimento estatal. É muito fácil você falar da Inglaterra, mas junto com a Inglaterra nós temos as empresas privadas. Um grande exemplo disso é justamente um grande empresário britânico chamado Cecil Rhodes, que era um empresário da área de telecomunicação e de locomotivas, que tinha um sonho que nunca foi
concluído de ligar a África do Sul ao Egito através de uma ferrovia e de cabos telegráficos, que aí está na imagem, né, numa sátirazinha, numa charge, mostrando ele tentando ligar esses dois lugares. Observe que o pé dele pisa na África do Sul e no Egito. E aí tem um texto do Cecil Rhodes que mostra que essa necessidade que tinha-se de conquistar territórios, de conquistar espaços, né? Então dê uma olhada nesse texto, dá uma pausa, lê o texto e perceba isso, essa necessidade de conquista, de expansão. E a gente precisa entender que dentro dessa segunda revolução industrial e necessidade de expansão, nós temos aí interesses econômicos muito bem estabelecidos. O canal de Suez, que é o canal lá do Egito, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, ele é um grande exemplo desse interesse econômico do imperialismo e da segunda revolução industrial. Porque a partir da construção do canal de Suez, passa a ser a principal rota para acessar a Ásia. Quem domina o canal de Suez domina agora o comércio com a Ásia. Além disso, nessa imagem a gente pode ver na inauguração do canal de Suez navios a vapores, uma outra tecnologia da Revolução Industrial que vai ser muito importante nesse comércio, né? Agora entre os continentes, né? Um comércio exploratório que se faz entre esses continentes. E aí a gente tem que pensar que o imperialismo é o contexto. O que seria esse contexto do imperialismo? O contexto do imperialismo é difícil definir a data, tá? Segundo, por exemplo, a lógica, muitas vezes de alguns livros, você vai de 1870 a 1914. Outros textos dão a entender que o imperialismo vai do início do século XIX, mesmo antes da Segunda Revolução Industrial e da era da Revolução Industrial, você tem uma busca por novos territórios, principalmente com a Inglaterra e com a França, e vai até a Segunda Guerra Mundial. Então a gente não tem uma data definida para o imperialismo. Sabemos que durante o século XIX até o início do século XX era o momento que o imperialismo ocorria. Dentro desse imperialismo nós temos formas de dominação. O neocolonialismo, muitas vezes confundido com o imperialismo, é a conquista de vários territórios por meio da ação militar. Então, o neocolonialismo já está dizendo novo neocolonialismo, né? Remetendo-se à colonização do período de 1500. E aí, nesse contexto, nós temos potências europeias e não europeias, no caso Japão e os Estados Unidos, dominando o território por ações militares e tomando o governo desses territórios. Mas existem outros tipos de dominação, protetorado, por exemplo, dominação através de um líder local. Existe um líder local, existe um governante local, mas esse governante local ele obedece e jura fidelidade, né, é submetido por essa potência imperialista. A colônia já é uma dominação direta do colonizador. O governo que está lá é o governo do colonizador. Área de influência, dominação em áreas específicas, mantendo o governo nativo, você não tem um domínio tão direto quanto o protetorado, mas você tem influência sobre as decisões daquele governo. A gente vai ver isso muito mais forte, sabe aonde? Na política de boa vizinhança dos Estados Unidos com o Brasil. Econômica, né? Uma área de influência econômica, uma colonização econômica, influência nos projetos econômicos do país. Então, os projetos econômicos daquele país têm interferência estrangeira de uma potência industrial. Esse imperialismo não era algo sutil. Eu quero que vocês entendam que o imperialismo não era algo, eles tinham vergonha. Não, eles tinham orgulho do imperialismo. Eu trouxe aí para vocês uma imagem que é da capa de um livro infantil que traz aí para as crianças estudarem as colônias francesas. E aparece aí a Liberdade representando a França, com um escudo dizendo que ela está levando progresso, civilização e comércio. Além dos militares representando as forças armadas francesas atrás dela e os navios representando toda essa força bélica da França, né, potência conquistadora, digamos assim, nós temos aí os povos representando a Ásia e a África nos dois lados, recebendo elas de mãos abertas, dando a entender que essa colonização é um projeto bom, benéfico, feito por potência imperialista para ajudar a África e a Ásia. O que a gente vai ver que não é bem assim que ocorre, né? Na verdade, não é nada disso. E aí a gente vai pensar a primeira forma de imperialismo, ou o primeiro local a sofrer com esse imperialismo, que é a África. Eu indico aqui duas leituras, que são duas leituras bem conhecidas. O Walter Rodney, né, como a Europa subdesenvolveu a África, não é só sobre imperialismo, mas tem uma grande análise sobre o imperialismo e sua interferência no continente africano e o pós, né, imperialismo, o neo-imperialismo, que vem depois da Segunda Guerra Mundial.
e os Condenados da Terra de Frantz Fanon, que ao fazer uma análise sobre a condição da África, esse autor martinicano que estava muito ligado à independência da Argélia, mostra como é que o imperialismo interferiu e gerou consequências graves na África. Vamos lá, África antes do imperialismo. Primeiro, a gente tem aqui dois mapas de divisões diferentes territoriais da África. Na esquerda, uma provável divisão étnica da África, certo? É divisão étnica, não necessariamente é divisão em forma de governo, mas onde grupos étnicos com identidades, línguas comuns, culturas comuns habitavam na África. Então, vocês veem que a África tem mais de 1000 etnias, certo? Do lado direito, você já vê estados e reinos africanos e domínios estrangeiros antes da Conferência de Berlim, que ocorre em 1884. Então, nós temos aqui, basicamente, estados africanos e reinos africanos e alguns estados estrangeiros que estavam ali entre 1800 e 1880. Destaca-se aí o domínio do Império Otomano, que estava indo da Argélia ao Egito. Argélia e Egito eram províncias do Império Otomano no início do século XIX, certo? Nós temos aí já a Inglaterra agindo principalmente na colônia do Cabo, onde seria hoje a África do Sul, e nós temos a França já dominando Senegal, que já vem dominando Senegal desde o século XVII, né, e dominando a Argélia a partir de 1830 e a Tunísia a partir de 1881. Então, até 1880, vocês vão observar que os domínios europeus na África são muito escassos. Você tem Portugal, que já dominava Angola e a região de Moçambique há bastante tempo, principalmente a partir, né, de Luanda, mas aí vai avançando esse período, mas vai se fortalecer no século XIX, né? Era muito mais portuário, e vocês vão observar que os domínios europeus ficam mais nos portos, que eram os portos usados lá na época da colonização para os comércios, dentre eles o comércio de escravizados. Então, a verdade é que os europeus nunca conseguiram dominar o centro da África até o século XIX, certo? Isso é muito importante vocês entenderem. Um dos exemplos clássicos, talvez o maior exemplo do domínio europeu sobre a África é o Egito, até pelo interesse gigantesco sobre o Canal de Suez no futuro, né? Vamos lá. O Egito era uma província do Império Otomano desde o século XVI, desde 1517. Na era napoleônica, né, então no final do século XVIII, nós temos uma invasão francesa que vai até 1805, dominando o Egito, principalmente e justamente para bloquear as rotas comerciais britânicas para a Índia, que usava o Egito. Em 1805, é retomado o domínio do Egito por Mohamed, eu vou chamar assim, Mohamed Ali, né, ou Maomé Ali, né? E aí o Mohamed Ali, ele é um governante que é do Império Otomano, mas que se identificava muito com o Egito, e ele vai fazer do Egito uma província autônoma, mas que obedece ao Império Otomano, mas tem liberdade de direção, de governo. E ele vai modernizar o Egito, vai buscar uma modernização a exemplo europeu, né? Trazer locomotivas, trazer navio a vapor, fazer algumas mudanças estruturais ou de infraestruturas no Egito. E em 1869 é terminada a construção do Canal de Suez, já não mais no governo Mohamed Ali, mas ainda no Império Otomano, como província do Império Otomano. E aí, só que o que acontece? O Canal de Suez ele é muito importante para esse contato do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, né? A travessia para a Ásia. Só que isso tem um problema. Qual é o problema? A verba usada para a construção do Canal de Suez é uma verba britânica e francesa. Qual é o interesse econômico dessa galera também para além do Canal de Suez e investir na construção do Canal de Suez e chegar junto no Egito? É em busca de algodão egípcio. Principalmente durante a década de 1860, nós temos a Guerra Civil norte-americana e a produção dos Estados Unidos, que é a maior produtor de algodão do mundo, está em baixa. Então, o algodão egípcio, que é considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor, ele vai ser importante para isso. Na charge aí do lado, o povo nas águas egípcias, vocês vão ver que o povo eita, eu disse errado o povo, hein? E não corrigi, desculpa. O povo
é a Inglaterra, aí representa John Bull, tá? John Bull é uma espécie de tio Sam da Inglaterra, é uma caricatura que representa a Inglaterra. Vocês vão ver que a Inglaterra domina vastos territórios, né? Canadá, na América, Jamaica, na América, Índia, na Ásia, Malta, na Europa, e aí vai mostrando domínios da Inglaterra. Esses domínios aqui podem ser colônias, como podem ser protetorados. E a charge destaca o interesse da Inglaterra em dominar o canal de Suez, né? Essa é a questão aí. Vocês vão ver que a mãozinha do povo está tentando tomar o Egito e o canal de Suez. E isso passa a ser central para a questão do Egito. O que é que vai acontecer? Justamente quando eu falei para vocês, além da construção do canal de Suez, você vai ter investimentos britânicos em ferrovias, pontes, telégrafos, e isso vai gerar uma dívida enorme. Essa dívida enorme do Egito vai levar a crise econômica, estagnação e crises de fome. Então você tem uma crise econômica que vira uma crise social. Essa crise, como resposta a ela, o Egito vai ter que se submeter ao controle financeiro franco-britânico. Então, a França e a Inglaterra passam a controlar financeiramente o Egito, certo? E em 1882, após uma reação, uma revolta nacionalista dos egípcios na tentativa de expulsar os franceses e britânicos do seu território e se livrar do domínio francês e britânico, a Inglaterra conquista militarmente o país e passa a ter uma interferência mais direta no governo egípcio. Essa ocupação, que deveria ser temporária, vai ser até 1956, quando as tropas inglesas saem do Egito. O Egito se torna independente em 1952 e as tropas inglesas, em 1956, se retiram de lá. A charge aqui é uma charge francesa. Os franceses que perderam o Egito para a Inglaterra estão aqui satirizando essa Inglaterra, que se diz protetora do Egito, né? Então aparece aí um soldado inglês na figura de um general que é... Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas era o general britânico na conquista do Egito em 1882, pisando aí justamente o representante do governo egípcio, né? Então aí o protetor, na verdade, não está protegendo, ele está dominando. E essa é a crítica da charge. Uma das grandes questões do imperialismo na África, vocês já conhecem, é a partilha da África, que também é muito associada à Conferência de Berlim, mas aqui eu não vou tratar assim, eu vou tratar a partilha da África como um evento que vai antes da Conferência de Berlim e depois da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim é uma nota, é um adendo, é uma soma à partilha da África, mas não foi ela que fez a partilha da África. Então vamos lá, o que foi a Conferência de Berlim ou do Congo, que ocorreu em 1884 e 1885 em Berlim, na Alemanha? A verdade é que havia uma disputa entre as potências imperialistas europeias sobre a questão do Congo. O Congo é uma região central da África, extremamente importante comercialmente pela questão da borracha, ou a possibilidade de produção da borracha, pelos rios que cortam o Congo, o Rio Nigéria e o Rio Congo, e ele era bem no centro, ele é bem no centro da África. E Portugal, assim como a Inglaterra, tinha um interesse significativo no Congo, até naquele momento estava encaminhando para acordos para domínio do Congo. O que vai acontecer é que a França e a Bélgica não estão satisfeitos com essa possibilidade de acordo e a Alemanha também não. Então, nesse quesito, o rei Leopoldo II vai criar a Associação Internacional Africana e vai reivindicar o Congo para a Bélgica. O que naquele contexto da Conferência de Berlim, que aí está representado pela figura do Otto von Bismarck, né, o primeiro-ministro da Alemanha que teria organizado a Conferência de Berlim, vai ser interessante para os outros países reconhecer o domínio da Bélgica, porque a Bélgica era um país de menor expressão. E garantindo assim, que era a defesa do Otto von Bismarck, o livre comércio no Congo, através dos rios do Congo, que era o grande interesse deles. Não é para ninguém dominar o Congo, vamos ter livre comércio. Então deixa a Bélgica ficar com o Congo, desde que esteja livre comércio, né, na região dos Congos e do rio Nigéria. Nessa conferência vai se dar dois princípios. O domínio por ocupação efetiva. Só domina o território africano quem ocupar efetivamente esse território. Isso faz com que, por exemplo, as condições de Portugal fiquem meio duvidosas, porque Portugal muitas vezes reivindicava domínio africano a partir de acordos com lideranças locais, mas sem efetivamente ter
o domínio daquele território, ou seja, ele não ocupava o território. Então, a partir de agora, só é considerado dominante quem ocupa o território. E notificação de interesse em territórios da costa africana, ou seja, você tem que notificar para os outros países o interesse de dominar um território da costa africana, os outros países aceitam a sua notificação, você vai lá e domina aquele território ocupando efetivamente. Veja, a Conferência de Berlim se dedicava à costa africana, ela não se dedicou ao centro da África. E também o fim da Conferência de Berlim, continua os estados independentes da Etiópia e da Libéria, que vão ser estados marcantes da independência na África, em específico a Etiópia, que mesmo com o interesse italiano, com a invasão italiana, nunca foi de fato dominada. Qual foi a visão da Europa sobre a Conferência de Berlim, em especial dos países que contestaram a Conferência de Berlim, que é o caso da França? É que a Conferência de Berlim era uma partilha da África. Por isso essa charge aí no jornal francês, lá em Ilustração, mostra, né, lá em Illustration, mostra o Otto von Bismarck dividindo a África como se fosse um bolo. Vou mostrar uma outra imagem desse mesmo jornal, em 1884, mostrando agora já não a charge, aqui é uma tentativa, né? Não é um retrato, gente, é uma litografia, é uma tentativa de desenho realista sobre um evento, mostrando a partilha da África. O Otto von Bismarck é aquele homem em pé na mesa, a mesa quase de ferradura, e o mapa da África ali dando a entender que ela estava sendo dividida. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma visão da Europa, principalmente da França, sobre essa Conferência de Berlim como um princípio de partilha da África, certo? A grande verdade é que não foi partir da África na Conferência de Berlim, mas ela acelera a corrida pela África, porque ela populariza a ideia, né, colonial junto à opinião pública e junto aos outros estados, certo? Outra coisa, o princípio de ocupação efetiva, de ocupar de fato aquele território, vai se estender para as regiões centrais da África, né? Então, isso vai ser usado para dizer que você dominou, que um país, uma potência imperial, dominou aquela região. Se ela ocupou efetivamente, então aquela região passa a ser dela, certo? Então, se a Conferência de Berlim não partiu à África, ela inicia um avanço nessa partilha. E aí a gente pode pensar o seguinte, então quando é que houve de fato essa partilha da África? Segundo alguns especialistas, essa partilha da África vai ocorrer, né, principalmente após a Conferência de Berlim, com os acordos bilaterais, os acordos entre duas nações, certo? Então as fronteiras territoriais coloniais foram estabelecidas concessionalmente por duas nações europeias, ou seja, disputas entre a França e a Inglaterra, Portugal e Inglaterra, Portugal e França, que vão fechando acordos. A maioria desses acordos bilaterais que formam o mapa que nós conhecemos como o mapa da partilha da África ocorre na década de 1890. Exemplo como o Acordo Germano-Britânico de 1886 sobre a África Central e de 1890, o chamado Acordo Helgolândia-Zanzibar, Acordo Anglo-Italiano de 1891 na África Oriental, Acordo Franco-Luso, ou seja, franco-português de 1886, com os limites ali do domínio português e francês, Acordo Anglo-Português, Anglo-Luso de 1890 e a Convenção da Nigéria, no oeste da África, que delimita o território entre a Inglaterra e o domínio português, que na verdade confirma a Inglaterra o domínio da Nigéria, por exemplo. Convenção Franco-Britânica sobre o Egito e o Sudão, nesse contexto, é a Convenção Franco-Britânica que começa a fortalecer o Egito como domínio britânico, mas é a Entente Cordial, em 1904, que o domínio britânico passa a ser reconhecido pela França no Egito e o domínio da França no Marrocos é reconhecido pela Inglaterra e, em compensação, o Sudão seria administrado, né, seria uma administração anglo-egípcia, né? Então, esse é um acordo que mostra essa divisão, que vocês conseguem ver aí no mapa. Então, o mapa que vocês estão vendo aqui do lado é o mapa da partilha da África antes da Primeira Guerra Mundial, mas essa partilha não foi feita especificamente pela Conferência de Berlim, mas pelos acordos posteriores a ela. Certo? Depois a gente vai voltar sobre as consequências desse imperialismo na África. Então vamos para o imperialismo na Ásia. Vamos pensar agora o imperialismo na Ásia. Potências europeias e o Japão. É importante entender que, diferente da África, na Ásia nós temos um imperialismo marcado pela ação de uma potência nativa, o Japão, certo? Então aí vocês têm um mapa do imperialismo na Ásia
Esse mapa do imperialismo na Ásia destaca aí o poder da Grã-Bretanha, mas mostra o Japão e seu domínio sobre a Coreia e uma parte da China, que é a Manchúria. Eu queria que vocês, se pudessem, né, dessem uma voltada na parte anterior e observe o mapa da África. Vocês vão observar que a Inglaterra domina vastos territórios da África, do Egito à África do Sul. E o outro país que mais se beneficiou do imperialismo foi a França, dominando uma boa parte da África, principalmente a região saariana. Então, observe isso lá e observe aqui o mapa e vocês vão ver que aqui o domínio é muito mais britânico. Ainda sobre o domínio britânico, né? Acabei de falar que o domínio é mais britânico, então vamos lá. Qual é a grande questão aqui da Índia? A Índia é um grande mercado de tecidos e manufaturados, certo? A Índia é uma grande produtora, principalmente de tecidos, né, como a caxemira e tecidos finos, tá? Só que a Inglaterra tinha um interesse muito grande na Índia, justamente pelo nível populacional da Índia e por essa potência de produção. Então, cria-se a Companhia das Índias Orientais Britânicas justamente para tentar dominar o mercado indiano. A Companhia das Índias Orientais Britânicas é um complexo de empresas, vamos dizer assim, um monopólio de empresas, um trust. Várias empresas fazem parte dela, formam essa grande empresa. Ela vai começar a fazer alianças com príncipes, os marajás. Essas alianças são econômicas. Com essas alianças coletavam-se impostos, entrava no mercado dentro de algumas regiões da Índia. Mas como assim os príncipes? A Índia, embora seja um império muito longo, ela é dividida em territórios governados por esses príncipes, os marajás. Cada marajá tinha influência na sua área, no seu território tradicional. Além disso, a Inglaterra vai começar a criar um exército próprio dentro da Índia, um exército composto por pessoas da Índia, né? Principalmente alguns grupos étnicos. Esse exército, conhecido como cipaios, eles vão ser muito importantes para a força da Inglaterra dentro do território indiano. Uma das coisas que marca o crescimento da influência da Inglaterra no território indiano é criar uma doutrina de vacância. Se o Marajá morresse, não tivesse herdeiros, a Inglaterra passaria a dominar aquele território. Isso vai gerando um descontentamento muito grande dentro dos indianos, entre os Marajás também, mas dentro também da população indiana. Um dos grupos descontentes e que vai se revoltar são os cipaios. Os cipaios vão adotar uma postura nacionalista a partir da década de 1850 e vão se revoltar tentando expulsar a Inglaterra da Índia. No entanto, eles serão derrotados e a Inglaterra vai definir seu domínio sobre aquela região. A Índia passa a ser dominada pela Inglaterra em 1859, com a derrota dos cipaios, domina a Birmânia, a região também ali do Sudeste Asiático, a Malásia em 1874 e já tinha dominado o Sri Lanka desde 1815. Então a região do que seria ali a península, onde se concentra a Índia, você vai vendo que ela vai estabelecendo domínio. E em 1876 a Índia passa a ser integrada ao domínio britânico com o vice-rei britânico governando a Índia, não mais agora governantes indianos, né, que fossem dominados pela Inglaterra. Passa agora, de fato, ter um governante inglês em território indiano efetivamente. Já existia a figura do vice-rei, mas não era efetivo como em 1876 passa a ser. A imagem aí, por sinal, mostra o vice-rei britânico, que era o Lord Canning, e o Marajá Rabi Singh de Jammu e Caxemira fazendo negócios, né? E nesse momento aí eles estão fazendo um encontro, nesse encontro eles estão definindo negócios e chama atenção a mesa aí tomada de tecidos, né? Durante esse encontro dos dois. A China é outro marco desse imperialismo na Ásia, certo? Os produtos chineses como o chá e a seda eram muito importantes para a Inglaterra. A seda era importante para o mercado europeu de artigos de luxo. E o chá passou a ser um produto muito consumido pelos ingleses a partir do século XVIII. Então, os ingleses simplesmente começaram a consumir muito chá e o chá era praticamente exclusivamente chinês. Então, nesse contexto, a Inglaterra tinha um grande interesse no comércio do chá chinês, até para baixar o custo, mas para dominar o mercado, certo? O que vai acontecer é que o Império Chinês era um império extremamente, vou chamar de nacionalista, embora o termo fosse esse, extremamente nativista,
talvez o termo seria esse, e fazia leis de proteção de seus mercados. Por exemplo, o comércio da seda por muito tempo era pena de morte quem fosse pego com bicho da seda sem autorização do Império Chinês. Então, nesse sentido, a China sempre se precaveu de domínios estrangeiros, proibindo a liberdade comercial desses domínios estrangeiros e controlando a possibilidade de acesso ao seu mercado. O que é que a Inglaterra vai fazer? Para dominar o mercado, principalmente do chá, né, já que a Inglaterra é dominada pelo chá chinês, a Inglaterra vai introduzir uma droga, né, o ópio. E aí ela vai introduzir essa droga dentro do mercado chinês de forma extremamente ilegal, porque o comércio do ópio era ilegal na China, e vai viciar a população chinesa ao ópio, fazendo criar uma demanda pelo ópio. Só que o que vai acontecer, desculpa aí que ficou a projeção, né, o slide ficou desconfigurado, o que vai acontecer é que o imperador chinês ele vai destruir carregamentos de ópio e vai prender ingleses que contrabandeavam o ópio, iniciando aí a Primeira Guerra do Ópio. A Primeira Guerra do Ópio foi vencida pela Inglaterra, que tinha muito mais força de uma marinha industrial, certo? E isso vai gerar a abertura dos portos chineses para o mercado e para os produtos ingleses, certo? E Hong Kong passaria a ser governada pela Inglaterra. Em 1856 e 1860, novamente nós temos uma guerra do ópio, devido a restrições, porque continuava sendo o ópio proibido na China, embora houvesse abertura de alguns portos para o mercado chinês, mas não para o ópio, e um missionário inglês ele vai ser assassinado por autoridades chinesas, e vai ser executado, né, porque era proibido a pregação do cristianismo dentro do território chinês, né? E aí a Inglaterra e a França se unem contra o Império Chinês, iniciando a Segunda Guerra do Ópio. Quando eles vencem, né, vai ocorrer a legalização do ópio e a abertura dos portos chineses de forma mais restrita aos produtos tanto ingleses quanto franceses. Além disso, durante esse processo, vai ter um violento saque ao antigo Palácio de Pequim, né, que é um símbolo e até hoje é um dos traumas dos chineses diante do domínio britânico, tá? Estrangeiros e missionários cristãos ganharam o direito de viajar e pregar pelo interior do país, tendo liberdade na circulação desses estrangeiros e missionários cristãos, né? E a península de Kowloon, que hoje é a península que está Hong Kong, né? Ela passa a ser do domínio britânico. Na imagem aqui da direita, vocês observam uma imagem satirizando justamente a Segunda Guerra do Ópio, uma pequena festa do chá, onde a Inglaterra está apontando, em vez de uma xícara de chá, é uma arma apontada para o imperador chinês, né? A Inglaterra aqui representada pela Britânia e a França representada pela República, pela figura da República, aí que dá para ver o chapeuzinho jacobino, que está sentada bebendo chá, assistindo tudo e apoiando a Inglaterra. Em 1894, vai ter a Guerra Sino-Japonesa. Então, além das interferências de potências estrangeiras europeias, a China também vai sofrer com a interferência japonesa, que tem interesse na Coreia e na Manchúria. Após 2 anos de guerra, o Japão vencerá essa guerra e a vitória vai dar ao Japão o direito sobre a Coreia e sobre a região da Manchúria, que é uma região mineradora muito importante para a China. Então a China não só está sofrendo ataque com potências imperialistas estrangeiras no sentido de europeias, mas como também uma local como o Japão. Então, com o tempo, principalmente no final do século XIX, depois de diversas guerras e diversos motivos para essas guerras, né, nós temos áreas administradas por diversas potências imperialistas estrangeiras, a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Rússia, o Japão e os Estados Unidos. Só que a China ela tem um governo próprio, só que ela tem que ceder áreas principalmente litorâneas, principalmente estratégicas, para essas potências estrangeiras, criando assim uma espécie de abertura dos povos. Essa charge que vocês estão vendo aí é uma charge famosa, que mostra o interesse das potências estrangeiras sobre a China, né? Aparece aí a figura do imperador chinês, né, consternado, né, de braços abertos, como se estivesse sendo assaltado, né? E a China é representada como uma torta que está sendo dividida pela França, a Alemanha, Rússia, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, a França e o Japão. A Inglaterra representada pela Rainha Vitória, a Alemanha pelo Kaiser, né, que é o Guilherme II,
a Rússia pelo czar Nicolau II, a França pela República Francesa e o Japão pelo samurai, o que é bem problemático, que a charge é de 1898 e em 1898 os samurais já eram proibidos, né? Tinha acabado o shogunato, era Meiji, e os samurais passaram a ser considerados criminosos. Mas aí mostra uma visão muito mais europeia nessa charge, né, do que necessariamente uma visão da própria Japão. Houve reações da China a esses domínios estrangeiros? Sim. A última grande reação chinesa ao domínio estrangeiro, antes das guerras de independência, foi a Guerra dos Boxers. Em 1900, grupos nacionalistas incentivados pelo imperador chinês, que usavam o Kung Fu, as artes marciais, eles se armaram contra os domínios estrangeiros, usando principalmente suas artes marciais. Não é que eles não usassem armas de fogo, mas eles usavam a partir de técnicas, né, de artes marciais tradicionais. Aí vocês estão vendo soldados boxers em treinamento. O termo boxers vem dos ingleses chamar qualquer luta, né, ou uma luta que era com as mãos e pés, uma luta de uma arte marcial, como boxer. Eles não usaram o termo Kung Fu ou o termo, né, voltado das várias línguas chinesas, do mandarim, para as artes marciais. Na charge ao lado, né, a Guerra dos Boxers, ela teve uma derrota infeliz, né, dos chineses, ela foi derrotada e isso aumentou o domínio estrangeiro sobre o território chinês. E na charge ao lado, uma charge norte-americana, há uma sátira aí da Guerra dos Boxers, que essa sátira a gente pode analisar da seguinte forma. Na imagem mostra, de novo, a figura de um imperador chinês, representado aí pelo guerreiro chinês, com uma arma, uma espada, só que a espada está meio como se fosse mole, e ele tendo que enfrentar o tio Sam, que em vez de luvas de boxe, usa navios de guerra encouraçados. Então, de certo modo, já está apontando aí uma diferença entre um exército ou uma marinha industrial e um exército ainda tradicional, artesanal. A segunda revolução industrial foi muito importante para a possibilidade dos domínios europeus e americanos e asiáticos nesses territórios. Diferente do período da colonização, onde a arma de fogo não tiver tanto diferencial, aqui sim, porque nós estamos falando de armas industriais. E aí nós chegamos ao Japão, né? o Império da Ásia, que é nativo, o Império do Sol Nascente. O Japão também era fechado para o comércio internacional. Na verdade, o que acontece? O Japão ele tem um trauma, né? Um trauma que foi a interferência portuguesa e a tentativa de interferência britânica em seu comércio por volta do século XVII. Então, o Japão começa a receber uma interferência portuguesa. Portugal vendia a ideia de que o Japão era território dele para o resto do mundo, né? Só que, na verdade, lá no Japão, eles, né, não diziam nada disso, só comercializavam e ficaram no monopólio comercial japonês. A partir do momento que o Japão percebe isso, se revolta, né, os shoguns eles se revoltam contra os portugueses e vai haver um fechamento para o comércio internacional do Japão. E isso vai até 1854, desculpa. Porque em 1854, simplesmente os Estados Unidos vai abrir guerra contra o Japão e vai usar uma estratégia canhoneira, ou seja, vai ameaçar o Japão. Se você não abrir seu mercado, a gente vai continuar conflitos com você, explodindo suas cidades, né? E assim por diante. Então, desse modo, com a Convenção de Kanagawa, o Japão fecha acordo com os Estados Unidos, fazendo uma abertura portuária, né? Então, nesse contexto, começa o fim do isolamento japonês, certo? A partir do momento desse acordo, há uma influência ocidental no Japão. E o que é pior? A partir desse acordo, as outras potências percebem essa estratégia e vão fazer a mesma coisa. A Inglaterra, a França vão abrir conflitos contra o Japão, ameaçando bombardear
territórios japoneses e vão conseguir liberdade comercial. Isso se chama Tratado Desigual, que foi avançando durante o século XIX e chegando ao final do shogunato Tokugawa. O shogunato, na verdade, era uma forma de governo feudal que existia no Japão, onde os territórios eram divididos em shoguns, em feudos, e cada feudo tinha seu senhor feudal, seu shogun, né, que era o mandante. E esse shogun tinha os seus, digamos assim, os seus cavaleiros, que eram os samurais, tá? Aí na imagem, vocês estão vendo uma imagem da Convenção de Kanagawa, onde vocês veem os americanos entrando, né, no Japão com uma certa impável, né, de superioridade, de conquista. O que vai ocorrer? O Japão ele teve que reagir a essa interferência estrangeira, né, como domínio. E o que é que vai acontecer é que a partir da década de 1860, o Japão passa a se industrializar, fazendo uma reestruturação do exército e da marinha. Curiosamente, a reestruturação do exército foi com ajuda e contratando o exército francês, e a reestruturação da marinha com a contratação do exército inglês, e foi justamente a reestruturação do exército e da marinha que passaram a lutar de forma mais ocidental que ajudou a vencer os shogunatos. Então houve guerras entre 1860 até 1868, aonde até 1872, mais especificamente, mas em 1868, aonde o imperador Mitsuhito Meiji vai abrir um processo de conquista contra os shoguns. E nesse período, o fato de usar armas de fogo e estratégias militares modernas e industriais permitiu o fim do shogunato. Os portadores de espadas, os samurais, passam a ser criminalizados, né? E agora só quem pode ter armas são os representantes das forças militares do imperador, ou seja, do Império Japonês. Isso se chama Revolução Meiji. Então, a partir de 1868, o imperador Mitsuhito Meiji ele faz essa alteração, essa revolução, ele passa a governar todo o território japonês. Em vez do shogunato, agora vai ter prefeituras. Essas prefeituras são governadas por governantes ligados ao Império Japonês, certo? Ele vai realizar uma modernização econômica, investimentos na agricultura, na educação, indústria metalúrgica, rede de transportes como ferrovias. Por isso que eu trouxe essa imagem aí para vocês, a primeira estrada de ferro do Japão que ligava Tóquio a Yokohama em 1872, e os impostos, um terço dos impostos era dedicado ao comércio e à indústria. Então nós temos aqui uma tentativa de correr atrás da industrialização, tornar-se uma potência industrial. Uma coisa curiosa é que o Japão faz isso aumentando também o nível educacional de sua população, combatendo o analfabetismo. Eles acreditavam criar um trabalhador mais preparado para esse Japão moderno, certo? E aí, um dos marcos do avanço da era Meiji, né, que vai ocorrer durante todo o século XIX, é a vitória da Guerra Sino-Japonesa. Na verdade, o Japão vai se envolver em duas grandes guerras, a Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. E em ambas as guerras, o Japão vai conquistar território. Eu acabei não botando a Guerra Russo-Japonesa aqui, mas vocês vão entender que ela também está envolvida nesse processo de expansão do Império Japonês, certo? E ela vai ocorrer por volta de 1904. E aí, essa guerra sino-japonesa deu ao Japão direito sobre a Coreia e sobre a Manchúria, e a guerra russo-japonesa deu ao Japão direito sobre territórios que eram dominados pela Rússia na região da Ásia. Um território que passa a ser dominado pelo Japão a partir desse domínio sobre territórios japoneses é a ilha de Formosa, hoje Taiwan. Na imagem que vocês estão vendo, ataque japonês a Pinyan, na China, né? Uma gravura, e no lado direito um mapa do domínio japonês, né? Durante o período imperialista, né? Então, a partir, né? Das suas expansões. Então, vamos lá. Vocês veem aí, a ilha de Formosa, uma região da China, dominada em 1895, influência sobre a Coreia a partir da Guerra Sino-Japonesa, mas o domínio sobre a Coreia, de fato, em 1910, e influência e domínio sobre a Manchúria em 1905, quando derrota a Rússia na Guerra Russo-Japonesa.
Dicas aí, só para vocês curtirem esse final de semana, quando for parar para estudar. Tem duas dicas, são animes, que são mangás também, mas eu vou indicar os animes. Rurouni Kenshin, conhecido como Samurai X, conta a história de um ex-samurai no período da Era Meiji e muitas vezes faz paralelo entre história e a parte da ficção. E um anime que eu gostei muito de assistir esse ano, que é o Golden Kamuy, que mostra o caso também da Era Meiji, a pós-guerra sino-japonesa e o caso da região de Hokkaido, né? Uma região que já é mais o norte do Japão, é uma região que tem um povo indígena, o povo Inui, que é um povo que foi extremamente violentado pelo Império Japonês, certo? Então, no Japão tem povos indígenas também. E o filme famoso, O Último Samurai, que conta a história dessa interferência estrangeira dentro da Era Meiji e o fim dos samurais, né? Como está dito aí o nome, O Último Samurai. Vamos lá. Imperialismo cultural. Talvez a grande questão do imperialismo é o imperialismo cultural, certo? Então, isso é muito importante. Entender que, por exemplo, não é nem muito mais cobrado imperialismo cultural do que outra coisa. Para trazer o imperialismo cultural, eu trago duas obras para refletir sobre ele, embora as duas obras não tratem do conceito especificamente. Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, de novo Frantz Fanon. Dessa vez aqui é a tese dele de doutoramento, que teve um problema, não foi reconhecida, né, e tudo e tal, mas virou uma grande obra clássica, não foi reconhecida pela visão eurocêntrica da universidade na época, onde ele fala dos impactos psicológicos do imperialismo nos povos africanos. Né? Por isso, Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele fala especificamente como esse domínio imperial e o racismo vai destruir e vai se configurar dentro da realidade e da psique do africano. O Eduardo Said, grande pensador palestino, ele vai trazer aí além do seu livro O Orientalismo, ele tem o livro Cultura e Imperialismo, onde ele vai mostrar como a literatura ocidental retratou o Oriente, e aí ele chama de Oriente a região, toda aquela que não é a Europa, desde o norte da África até a Ásia, e o Oriente a partir de uma ótica do imperialismo. Então ele vai mostrar como o imperialismo foi importante para configurar o conhecimento sobre esse Oriente. A gente não conhece o Oriente pelo Oriente, mas conhece o Oriente pela lente do europeu imperialista. E aí ele vai mostrar em várias clássicos da literatura ocidental essa visão sobre o Oriente. E aí eu destaco uma coisa que não necessariamente está ligado a essa obra. E sempre me remete, por exemplo, às visões de livros como os livros de Júlio Verne, por exemplo, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Isso fica muito, para mim, muito bem demonstrado. A visão estereotipada de um Oriente a partir de um olhar dos valores de um Ocidente, certo? Mas diversas outras obras da literatura, eu vou citar algumas no final, umas mais infantis, mas que vocês vão ter acesso no final, tratam disso. Né? O cenário desse imperialismo cultural é um cenário que a gente já conhece, a Belle Époque, a apologia à ciência e à tecnologia e o racismo científico. Aqui, especificamente, eu queria mostrar como isso se configura no pensamento europeu. Eu vou pegar aqui um texto do explorador e colonizador inglês Richard Burton, que também era considerado um intelectual estudioso, pesquisador, mesmo que ele não tivesse formação, porque naquela época não existia o curso de antropologia. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Antropológica de Londres. Existiam diversas sociedades pretensamente científicas na Europa que se dedicavam ao Oriente, se dedicavam à África, à Ásia, e eles viajavam para esses lugares para fazer suas pesquisas, sempre com um olhar eurocêntrico. Vamos lá, abre aspas. O estudo da psicologia na África Oriental é o estudo da mente do homem rudimentar. Ele pareceria mais uma degenerescência do homem civilizado do que um selvagem, não fosse sua incapacidade para o aperfeiçoamento. Então, aí no primeiro texto, ele coloca a psicologia do homem africano, do ser africano, como alguém, né, incapaz de aperfeiçoamento, como alguém rudimentar, como alguém, né, inferior. Continuando, né, a segunda citação dele. O negro puro se coloca na família humana abaixo das duas grandes raças, árabe e ariana.
e o negro coletivamente não progredirá além de um determinado ponto, que não merecerá consideração. Mentalmente, ele permanecerá uma criança. Então, ele vê esse africano como selvagem, rudimentar, incapaz de aperfeiçoamento e uma criança. Ah, mas aí é um pensador. Não, gente, isso era muito comum. Isso era algo extremamente divulgado, pensado, né, defendido. Aqui vocês estão vendo uma ilustração inglesa de 1890, superstições sobre a África, onde a África é retratada como um lugar mítico de vários monstros, de monstros selvagens, de seres mitológicos bárbaros. Então a lógica aqui é uma lógica da desumanização desse africano, que é passível de domínio, né? E aí a gente tem que se ligar nisso. Como é que o imperialismo cultural ele se organiza? Através da ideia de missão civilizadora. O europeu, ele defende a ideia de que ele, ao dominar esses territórios como a África e a Ásia, eles estão numa missão civilizadora, estão salvando esses povos, levando a civilização. Ah, mas isso deve ser coisa da sua cabeça. Não, tá aí, ó, olha essa charge agora, olha esse desenho. Na verdade, aqui é um desenho. Você vai ver aí o exército inglês sendo liderado pela Britânia. A Britânia é essa musa, essa mulher que representa a Grã-Bretanha, a Inglaterra, que leva a civilização. Do lado oposto, levando a bandeira do barbarismo, da barbárie, você vê os africanos retratados de forma a serem olhados como selvagens, ou seja, nessa imagem, a Inglaterra está fazendo trabalho de levar a civilização para aqueles que resistem a ela, certo? Essa missão civilizadora, ela se configura num outro conceito, o fardo do homem branco. Fica famoso esse conceito pelo poema do Rudyard Kipling, grande escritor britânico, defensor do imperialismo, mesmo tendo nascido na Índia, mas defensor da cultura, da ideia de alta cultura europeia e alta cultura britânica. Ele vai escrever um texto que é o Fardo do Homem Branco. Ele também é um escritor de O Livro da Selva, ou conhecido como Mowgli, viu, gente? Mas a gente volta nesse livro depois. Olha o trecho que eu separei para vocês. Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servir aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes e pobres, metade demônio, metade criança. Vejo que ele está ligado lá ao pensamento do Burton, né? De algum modo. Aqui ele está dizendo que é esse homem branco que está levando o peso desses povos, que está fazendo a obra pesada, o trabalho pesado em tentar salvar esses povos que são demônios ou crianças e que são muitas vezes incapazes. Ao lado, vocês têm uma charge, que é uma charge norte-americana de 1899, do Fardo do Homem Branco. Essa charge, ela traz aí um adendo. Qual é o adendo? Nesse caso, a revista quis destacar que o Fardo do Homem Branco era levado na América pelos Estados Unidos. Se aí, mais no meio da montanha, vocês veem o John Bull levando a China, né, a Índia, territórios africanos que não dá para reconhecer, a território persa, você tem aí embaixo o Tio Sam levando pessoas representando os países da América Central, Cuba, Panamá, República Dominicana. Nesse caso aqui, eu queria destacar que a montanha é feita de problemas, de características ruins desses povos, segundo esses, né, segundo os autores, segundo os europeus e os norte-americanos. Superstição, opressão, ignorância, barbarismo, vício, brutalidade, e eles estão superando, eles que estão dizendo, não é os povos, Tio Sam, a Inglaterra e a França estão superando essas dificuldades em nome desses povos, levando eles lá para cima para a civilização. Então havia uma lógica de que eles estavam salvando esses povos, esse era o discurso que eles faziam, né? E esse discurso vai influenciar muito forte também nos Estados Unidos. Então, observe que esse é um discurso que não fica apenas preso à Europa, tá? A gente já viu isso na charge anterior. Essa charge ela é muito significativa disso. As aulas começam. Charge do grande desenhista norte-americano, Dairon Pyle, da revista PUC, em 1899. Lá embaixo da charge tem as aulas começam. Tio Sam, para sua nova turma de civilização,
a disciplina é civilização. Agora, crianças, vocês têm que aprender essas lições, quer queiram ou não. Isso quem está falando é o tio Sam. Mas deem uma olhada na turma à sua frente e lembre-se de que daqui a pouco vocês se sentirão tão felizes por estar aqui quanto eles. Então, ele está falando para essas crianças da frente que eles deem uma olhada, né, para a turma que já está civilizada. Se vocês observarem na imagem, as crianças da frente representam as Filipinas, o Havaí, Porto Rico e Cuba, áreas que os Estados Unidos estavam interferindo com seu imperialismo. Atrás delas, crianças brancas, em sua maioria, representada pelo Texas, Califórnia, os estados americanos. Lá por trás, né, vocês veem uma criança negra, né, limpando o vidro da janela, longe da escola, uma criança negra norte-americana, uma criança indígena tentando ler com o livro de cabeça para baixo, sentada na cadeira como se estivesse de castigo, e uma criança chinesa sem poder ter acesso à escola, com o livro na mão, mas olhando de fora, certo? No quadro negro, atrás das crianças que representam os estados americanos, tem dizendo assim: o consentimento dos governados é algo bom em teoria, mas muito raro na prática. A Inglaterra governou suas colônias com ou sem seu consentimento. Ao não esperar pelo consentimento, ela contribuiu enormemente para o avanço da civilização mundial. Os Estados Unidos devem governar seus territórios com ou sem consentimento deles, até que possam se autogovernar. Lá em cima, vocês veem um cartaz branco e tem dizendo assim: os Estados Confederados recusaram-se a ser governados, mas a União foi preservada sem o seu consentimento. No livro tem dizendo primeiras lições de autogoverno, no livro em cima da mesa, né? E a nova classe, Filipinas, Cuba, Havaí e Porto Rico. Ou seja, nessa imagem mostra o tio Sam, né, impondo a civilização, entre aspas, a esses 4 novos estudantes que são territórios a serem dominados ou que estavam sendo dominados pelos Estados Unidos. Né? Então, a missão civilizatória ela não era algo restrita à lógica europeia. Ela se espalha também para o imperialismo americano e vai se espalhar no imperialismo japonês também, que vai ser feito com os povos indígenas da região do Japão, certo? E aí eu queria chamar a atenção qual é o cenário desse imperialismo nas Américas. A gente já conhece doutrina Monroe, marcha para o oeste, e aqui eu destaco o caso do Havaí, que antes mesmo da política de Big Stick, o Havaí, por exemplo, ele foi dominado militarmente. A última imperatriz do Havaí, em 1893, era tirada do poder, e em 1898 o Havaí é anexado ao governo norte-americano. Só é considerado Estado americano, né, na metade do século XX. Sempre que eu penso no Havaí, eu penso muito nessa. Sempre que eu penso, não, que é recente, mas ultimamente eu tenho pensado, quando penso no Havaí, nesse imperialismo norte-americano, além de pensar no contexto atual com Donald Trump, eu penso no que Bad Bunny vem trazendo em suas letras, em especial na letra que tem se tornado símbolo da luta anticolonial americana ou anti-imperialista americana. Lo que ele passou a Havaí, né? Que na música, né, ele diz que querem tomar o rio e também a praia, querem tomar o bairro dele e que sua avó saia, que não se solte a bandeira, que o povo porto-riquenho não se solte a bandeira e não esqueça do lelolai, que é um termozinho, uma forma de falar, né, uma gíria. Que não quero que aconteça contigo o que passou no Havaí. Do que é que ele está falando? Ele está falando isso aqui. No Havaí que foi tirado o território, que foi tirado o governo, que tentaram apagar a cultura havaiana, né? Tornou-se Estado norte-americano, mas não respeitando a autonomia. Na verdade, foi uma imposição imperialista. E lembre-se, Estado americano só veio na metade do século XX, certo? Qual é a grande política americana imperial? O Big Stick. Entre 1900 e 1910 vai ser o governo do Theodore Roosevelt e ele vai defender o Big Stick, o grande porrete. Ele dizia, uma frase dele ficou famosa que dá o nome a essa política: devemos falar macio, mas carregar o porrete. Ou seja, a gente deve falar macio, a gente deve
né, chegar manso, mas se eles não aceitarem nossa dominação, usaremos a violência. E qual é o porrete? Segundo a charge aí, o porrete é a Força Armada Americana, principalmente a Marinha. Por quê? Porque a política de Big Stick sempre teve intenção muito forte na região do Caribe, na América Central, né, no Mar do Caribe. E com a política do Big Stick, os Estados Unidos acabaram fazendo a intervenção em diversos territórios da América Central. Eu não vou aqui falar de cada um desses territórios, você dá uma pausazinha, dá uma lida, mas veja aí como vários territórios da América Central, principalmente do Mar do Caribe, vão ter interferência direta. Quero destacar aqui o Panamá, porque com a interferência dos Estados Unidos domínio sobre o Panamá, os Estados Unidos dominou o Canal do Panamá, que é um canal extremamente econômico, extremamente importante para a economia, que liga o Atlântico ao Pacífico, né? Sem precisar daquele arrodeio todo pela América do Sul, né? Outra intervenção muito importante foi em Cuba, porque em Cuba eles criaram uma emenda constitucional, a emenda Platt, que permitia interferir na política cubana quando os interesses norte-americanos não fossem respeitados. Isso vai ocorrer até a guerra, né, até a Revolução Cubana, quando Fidel Castro, né, vai derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. E, por último, do imperialismo nas Américas, nós temos aí a política de boa vizinhança, que ocorre entre 1930 e 1940. A política de boa vizinhança é um abandono da Big Stick. Ela surge num cenário de crise econômica e conflito mundial, e aí nesse contexto os Estados Unidos vai tentar transformar os países latino-americanos em aliados comerciais e políticos dos interesses norte-americanos, mas sem usar aquela violência toda. Vai usar agora mais uma diplomacia cultural e acordos comerciais, certo? E aí essa diplomacia cultural, né, vai ficar famosa pela interferência cultural da Walt Disney, né? Do canal de TV, vamos dizer assim, da produtora Walt Disney. Por exemplo, no filme Saluda Amigos, né? Ou Olá Amigos, que é o filme do Pato Donald com a figura do Zé Carioca, que representaria o brasileiro, né? E o filme se passa no Rio de Janeiro, é uma animação. Qual era o objetivo? Segundo eles, além de controle econômico, né, desses acordos comerciais econômicos, era ir contra a expansão nazifascista na América. Em especial, o Brasil e a Argentina tinham grande influência do nazismo, do nazifascismo, né? Vamos lembrar que Getúlio Vargas, governante brasileiro da época, era simpatizante dos ideais nazifascistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se torna símbolo dessa política de boa vizinhança por fechar acordos, né, que vai levar o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial e permitir a construção de bases navais e aéreas norte-americanas no território brasileiro, e especialmente a base aérea de Parnamirim, vizinho a Natal, no Rio Grande do Norte, né, da onde, por exemplo, meus pais moram nessa região da onde eu venho. Resistências anti-imperialista. A gente precisa entender que onde houve imperialismo também houve resistência, porque quase todo momento a gente teve que falar aqui de domínio, ficou parecendo que a coisa foi muito, por exemplo, que foi aceitado passivamente, mas não foi bem assim. Nós temos diversas resistências, eu não vou repetir aquelas resistências que eu já citei durante a questão da Índia, durante a questão da China, certo? Vamos falar aqui de resistência na África. Na África ficou famosa, vixe, eu repeti aqui, a Guerra dos Boeres, né, em 1880 a 1902, embora seja uma resistência da África, na África é uma resistência feita por brancos. Os boeres eram descendentes de holandeses que estavam ali na região de domínio, de expansão do domínio britânico na África do Sul, certo? E eles vão resistir a esse domínio. Uma das rebeliões mais marcantes da África vai ser a rebelião Ashanti, que vai durar em torno de 10 anos na região da Costa do Ouro, atual Gana. Por que ela vai ser marcante? Porque os Ashanti, eles vão, além de usar técnicas tradicionais, né, eles vão conseguir resistir por muito tempo ao domínio dentro do seu território, né? Só que aí o que acontece? Eles vão ter que lutar contra um exército industrial. Na imagem aqui à esquerda, vocês estão vendo pintura retratando, né, uma gravura retratando o exército britânico
lutando contra os Achantes, né? E vocês estão vendo aqui que essa guerra já vem de muito tempo, né? As guerras de resistência vêm de muito tempo, aqui ainda nem é a rebelião Achante, mostrando que desde o início da tentativa de domínio, os africanos vêm resistindo, e aqui, aí sim, dentro do contexto da rebelião Achante, vocês vão ver por que ela foi sufocada. Vocês veem uma fotografia onde aparece uma metralhadora Maxim, a primeira metralhadora automática. E aí eu volto a dizer, qual é a diferença para a tentativa de domínio europeu durante o período da colonização, que não conseguiu passar do litoral africano para o período imperialista? Os armamentos industriais e os novos exércitos marinhos industriais. Isso vai ter total diferença, como na Primeira Guerra Mundial. Rebelião de Mamadou Lamine e a rebelião Maji-Maji, ou Mahi-Mahi, que é na região Tanzânia, que é uma rebelião contra o domínio alemão, né? Lembrando que a Alemanha também vai correr, né, para tentar conquistar domínios africanos. Marcas dos imperialistas na colônia, né? Agora eu já estou encaminhando para o final, sei que tem 1 hora, vocês estão cansados, né? Mas vamos lá. Desestruturação política, né? O que vai acontecer? Os territórios agora governados por esses, ou dominados por essas potências imperialistas, ou passa a ter um governante da potência imperialista, quando é uma colônia, ou passa a ter um governante local submetido à potência imperialista. Muitas vezes um governante que resistiu é substituído por um de uma outra etnia que foi aliada. Isso vai fazer uma desestruturação política que vão levar também a guerras civis. Exploração econômica, né? Essa é a grande marca na parte econômica, são territórios que vão ser explorados economicamente como principalmente fornecedores de matéria-prima, por isso uma não industrialização desses territórios. Professor, mas na África teve ferrovia, em território da África teve ferrovia, navegação a vapor, mas não teve industrialização, principalmente industrialização nativa, né? Então, era muito mais extrair recursos naturais, como é o caso da borracha, do algodão e dos minérios. O etnocídio, né? Então esse europeu ele vem para interferir na cultura desse povo, lembrando étnico tem a ver com identidade étnica, cídio, assassinato, então é tentar matar a cultura desse povo, embora devido à resistência africana, né, não conseguiu fazer isso, né? Mas houve perdas culturais. Guerras e conflitos territoriais e os genocídios. Eu vou dar 2 exemplos de genocídios marcantes no caso africano. O genocídio que ocorreu no Congo belga, né, o regime de trabalho forçado imposto por Leopoldo II, que aparece aí na charge como uma cobra sufocando um congolês, matou aproximadamente 5 milhões de pessoas em menos de 15 anos. 5 milhões de pessoas mortas, fora as pessoas que foram mutiladas. Porque o que acontecia? Quando as pessoas não resistiam a extrair a borracha ou não cumpriam seu papel de forma que era considerada justa, uma das práticas comuns do domínio belga era amputar uma parte do braço, né? E aí vocês vão entender porque lá no genocídio de Ruanda, no século XX, uma das marcas muito fortes, né, da guerra dos Hutus contra os Tutsis era o uso de facão. Né? Por quê? Porque eram os Tutsis que eram os africanos, o grupo étnico que ajudou os belgas a governar o Congo e, portanto, aqueles que faziam a punição contra os Hutus. Genocídio da Namíbia. Né? O genocídio da Namíbia levou quase 100 mil pessoas sob o domínio alemão. Foi o primeiro lugar a utilizar campos de concentração e que se tornaram aparentemente campos de extermínio, embora não seja o extermínio de forma industrial, era em forma de pelotão de fuzilamento, mas a gente está vendo uma experiência que ocorre muito antes do nazismo e do Holocausto. Pobreza, fome e doença, uma outra marca muito forte. A África, historicamente, tem poucos relatos de grandes fomes na África, de grandes questões de doença na África até a chegada do colonizador. A partir da chegada do colonizador, a partir da chegada dos europeus, da invasão do território feita pelos europeus, a gente vê grandes marcas da fome, de doença e de alto índice de pobreza. Por sinal, muitos povos vão para o interior, fugindo dessas dominações, e muitas vezes nesse interior eles não estão adaptados àquela geografia, aquele clima, aquela vegetação, ou é regiões de savana, que é muito mais complicado de se conseguir alimento.
Um dos exemplos, por exemplo, dessas fomes é a Grande Fome na Índia, que ocorreu entre 1876 e 1878. Atingiu uma população de 58 milhões de pessoas e matou 5,5 milhões de pessoas. E como foi essa fome na Índia? Simplesmente a Inglaterra mudou o sistema econômico dos povoados indianos. Os povoados indianos, eles produziam para o autossustento. Eles produziam para a manufatura de tecido, eles produziam algodão, mas eles sempre produziram para o autossustento de forma coletiva, de forma a todos terem aquilo que era básico para a sua vida. Com a introdução de um sistema capitalista de exploração, essas vilas passaram a produzir apenas para o mercado, para as fábricas inglesas, por exemplo, produzir algodão para abastecer a indústria têxtil, não produzindo mais para o seu recurso e pelo seu autossustento, sendo forçada a produzir por cotas para gerar lucro para o Estado Imperial Britânico, para a Companhia das Índias Orientais, e isso fez com que se desestruturasse a sociedade indiana que vivia de forma coletiva para esse sistema exploratório capitalista. A consequência disso, grandes fomes, como vocês podem ver no mapa, como vocês podem ver nos números, né? E como vocês podem ver aí no desenho que estava na capa do Le Petit Journal, um jornal francês de 1897, mostrando a fome na Índia, indianos pedindo a representantes do governo britânico comida, né? Por quê? Porque agora vai ter cota, racionamento de comida na distribuição da alimentação para esses indianos, pois eles não conseguem produzir alimentos para si mesmos, que agora estão dedicados a produzir matéria-prima para o Império Britânico. Para a gente encerrar, visão romanceada da literatura europeia e do cinema hollywoodiano sobre o imperialismo. Aqui eu quero trazer um adendo, é uma coisa mais adicional, mas para a gente refletir até que ponto esse imperialismo ainda permeia nosso imaginário. Eu trouxe 3 obras, mas eu podia trazer várias obras. Primeira obra aqui que eu destaco é Tarzan, obra que surge em 1912. Tarzan conta a história de um menino, filho de 2 exploradores, ou seja, 2 pesquisadores que vão à África para pesquisar, morrem, são assassinados, e esse menino é criado por gorilas. Qual é o problema aí? A narrativa mostra o Salvador branco, né, que necessita salvar a África dela mesma, por sinal, muitas vezes Tarzan combatendo povos africanos, né? Então mostra aí essa lógica. Outra obra, eu falei, Rudyard Kipling é o escritor original do livro Mowgli, ou melhor, o livro da selva. No Mowgli original, não da Disney, o da Disney é sobre amizade, companheirismo e tudo mais, mas o livro do Mowgli original é uma visão entre a possibilidade de desenvolvimento e progresso humano contra a selva, né? Mowgli representa a humanidade e sua possibilidade de progresso e desenvolvimento, como a cultura britânica. Mowgli é um indiano, né, no contexto, é baseado numa história de uma criança real que sobreviveu na selva em 1867 em Meus Tigres, mas aqui há um conflito. Mowgli está ali para representar a potencialidade da civilização contra a selvageria da natureza que representaria os povos da Ásia. E outra, o Tintin, né? O Tintin talvez não fez parte da infância de vocês, a animação, mas fez parte a últimos filmes, né? No meu caso, a animação, que eu sou velhinho. Então, Tintin, ele era um quadrinho feito por um belga chamado Hergé no período do imperialismo, na década de 1920 e 1930. E o Tintin tem 2 revistinhas, 2 quadrinhos extremamente racistas, extremamente problemáticos. Tintin no Congo e Tintin na América, onde os africanos e os americanos são representados de forma estereotipada nesses desenhos aí que remetem aos desenhos Jim Crow, que é os desenhos feitos durante a segregação racial norte-americana, onde os negros são animalizados, são retratados de forma desumanizadas, né, mas tentando aproximar os africanos dos animais. No caso da obra aí, o Tintin vem salvar um povo africano das próprias ações imperialistas, só que ele acaba sendo, ao meu ver, reproduzindo o imperialismo num branco salvador. Tanto que o último quadro do Tintin, além daí, por exemplo, já chamar a atenção ele sendo carregado pela cadeirinha na liteira, que é uma visão extremamente problemática, uma ação comum do imperialismo e problemática, no último quadro da revista aparece uma imagem de Tintin e de Bilou sendo cultuados pelo povo que ele ajudou, né, como se fossem deuses.
Certo, gente? Eu vou encerrar por aqui o Imperialismo, mas teria muitas outras obras que eu podia citar. Podia citar aqui em Senhor dos Anéis, por exemplo, como Tolkien se referiu ou fez os povos do que seria o Oriente, que se juntam, né, a Mordor, né, e a Sauron e a Saruman. Então você teria aí outras referências, né? Lembrando que também foi escrito no período do Imperialismo Britânico. Apesar de eu amar a obra, mas tem problemas sérios ali. Gente, vou encerrar por aqui, né? E espero que vocês tenham gostado.